tema de hoje, investigando a ambição, me pareceu um tema importante assim, nesse momento que nós estamos passando, em que nós vemos tanta ambição na política, no, em nível internacional, em tantas guerras, tantos desencontros, e nós sentimos um ambiente um pouco carregado, talvez até muito carregado agora com as eleições, onde existe tanta acusação cruzada, tanto separativismo, tanta acusação. E aí nós assim, temos que nos perguntar: será que seria possível um mundo em que as pessoas não fossem competitivas, não fossem ambiciosas? Esse é o tipo de pergunta que o Krishnamurti costuma fazer, porque se nós analisarmos as guerras, as desavenças, as brigas, tem muito a ver com a ambição, que está muito relacionada ao sentimento de separatividade. Como diz o Krishnamurti, onde existe o eu, existe ambição. Onde existe comparação, existe ambição, né? A senhora Radha Bonita me fala muito sobre isso. Sempre que nós nos comparamos com alguém, o que é que está acontecendo? Nós estamos dizendo: não, nós não faríamos, né, aquilo que o outro está fazendo. Se há uma crítica a alguém por ter feito alguma coisa errada, sempre por trás da crítica existe aquela percepção, aquela ideia de que nós somos superiores, nós não faríamos o que aquele político corrupto está fazendo, aquele cara grosseiro está falando. Enfim, nós tentamos engrandecer, lubrificar o nosso ego através da comparação. Então, nós nos separamos dos outros achando que nós somos melhores. Então, existe por trás disso tudo uma força que é a força da ambição. É o eu que quer ser melhor que os outros. É o eu que quer aparecer, que quer mostrar que tem melhor preparo, que tem mais qualidades, mais competência. Esse jogo nós observamos desde pequenos, né? Tanto na família, como na escola, naquela competição para ver quem que é o melhor no esporte, o melhor nos estudos, depois no trabalho, um tentando passar por cima do outro para conseguir mostrar que é melhor, para conseguir um salário melhor, mesmo que tenha que pisar no seu companheiro. E isso acaba se expandindo para o nível de bairro, para o nível de nação, e essa tentativa de achar que eu tenho a verdade, eu sei o que é certo e os outros não sabem, eu sou melhor, eu sou mais correto, eu sou mais honesto. E aí, por todas essas percepções que são sempre uma atuação do eu, uma atuação do pensamento, querendo se situar numa condição privilegiada, numa condição superior. Então, nós temos que começar a entender esse processo, né? O Krishnamurti diz que, de certa maneira, nós já nascemos com ambição. E eu acho que isso é verdade, né? Você vê, mesmo crianças pequenas, né? Elas querem se diferenciar, elas querem mostrar que elas são melhores que o irmãozinho, ou na escola também. Então, é uma força muito poderosa, essa força da ambição. A senhora Radha Bournier, nos comentários que ela faz sobre Luz no Caminho, ela diz que a ambição é uma força
necessária nos primeiros degraus da evolução. Por quê? Porque é a ambição que faz com que as pessoas saiam da sua condição, vamos dizer assim, de inércia ou de conforto, para ir em busca de alguma coisa. Então, a ambição quebra a inércia, ela faz com que a pessoa se movimente e, uma vez que ela tem um objetivo a alcançar, ela vai se movimentar para tentar chegar a obter aquilo que ela quer. Então, para uma pessoa pouco evoluída, a maneira de quebrar a inércia é justamente você ter essa ambição. A Radha Bonnier fala que é aquele jogo entre as duas forças que são complementares, rajas e tamas, onde tamas é a inércia e rajas é o movimento constante, né? Então, a ambição está associada a rajas, que é a força do movimento, enquanto que tamas é aquela força que tende a manter a pessoa num estado de torpor, num estado de inércia, sem se voltar para fora. A ambição leva a pessoa a buscar alguma coisa fora. E isso é necessário quando a pessoa está começando a despontar na caminhada evolutiva. Ela tem que ter uma força que a leve a buscar experiências, a experimentar o mundo, a ter experiências boas, experiências ruins, mas de qualquer maneira é através da experiência que ela vai aprender. Mas chega um momento em que a ambição passa a ser um empecilho. Em vez de ser algo necessário, a ambição passa a ser um problema, porque a pessoa, em vez de estar focada naquilo que é essencial para a sua vida, aquilo que pode ser benéfico para si e para os outros, está sempre buscando alguma coisa fora. E, e junto com a ambição vem aquela força da separatividade, da competitividade, da comparação. Então, são coisas todas que estão interligadas. E, como diz o livro Luz no Caminho, né, você buscar alguma coisa fora de si, ou seja, você ser ambicioso é uma receita para o insucesso, para a insatisfação. Quer dizer, tudo aquilo que a pessoa busca, um dia, citando as palavras de Luz no Caminho, né, se torna como se fosse cinza, né, algo amargo na sua boca, porque a desilusão está sempre presente, porque nós não podemos obter tudo que nós buscamos. Então, se você busca alguma coisa e não consegue, venha a desilusão. Então, a desilusão é filha da ambição, é decorrente da ambição. Então, por isso que, em Luz no Caminho, a primeira instrução que é dada é mata a ambição. E, às vezes, essa palavra mata é um pouco mal interpretada, né? Mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o sentimento de separatividade, assim por diante. Todas são instruções, mas aí o mata é você olhar, perceber o que está acontecendo dentro de você e aprender que esse tipo de atitude, esse tipo de postura, de estar sempre buscando alguma coisa fora, não vai te levar a uma satisfação duradoura, não vai te levar à felicidade, em última instância. Então, eu queria ler para vocês um trechinho de Luz no Caminho, que eu acho que é muito elucidativo sobre a ambição. Então, está escrito: mata a ambição. Nota: a ambição é a primeira das maldições. Olha que palavra forte, né? É a primeira das maldições, a grande tentadora do homem que está se levando
acima de seus semelhantes. Você vê? A ambição é que leva você a querer ser melhor do que os outros. É a forma mais simples de buscar recompensa, ou seja, buscar alguma coisa fora de si. Recompensa por aquilo que você faz. Você faz sempre buscando alguma coisa e não porque tem que ser feito, né? Como está dito no Bhagavad Gita. Homens de inteligência e poder são continuamente desviados por ela de suas possibilidades mais elevadas. Você vê que coisa triste isso, né? Como a ambição acaba sendo um instrumento de, de descaminho, né? A pessoa tem, às vezes, assim, um potencial muito grande de desenvolvimento, mas a ambição impede que ela desenvolva todo o seu potencial. E eu me lembro, lendo isso, eu lembro do Convinhas, uma vez ele, numa das suas visitas ao Brasil, ele estava comentando comigo, né, em relação a um membro da Sociedade Teosófica que tinha assim estudado muito, tinha assim durante muitos anos sido um grande orador, uma pessoa assim muito preparada e com bastante conhecimento sobre teosofia, mas ele não abria mão de continuar buscando poder. Que a busca de poder é uma das formas mais evidentes, né, de ambição. E o Vinhas me contou que falava com ele, mas por que você continua a querer buscar o poder, querer buscar posições, inclusive dentro da sociedade teosófica, né? E isso era difícil de ser contido, porque isso que o livro fala, Luz no Caminho, né? Que aquelas ambições mais triviais são, às vezes, facilmente superadas. Mas, às vezes, a pessoa busca o poder, mas tem por trás uma justificativa que diz: não, eu vou buscar ah, um cargo porque eu vou poder fazer melhor do que os outros. Se eu for o presidente da entidade, eu vou ser capaz de levar a sabedoria para muito mais gente do que outras pessoas poderiam, pessoas menos preparadas do que eu. Então, vocês veem o tipo de discurso que às vezes não está muito consciente, mas está no fundo da mente das pessoas que estão buscando cargos, que estão buscando evidência, que estão buscando, né, serem amados pelos outros, serem respeitados, serem considerados mestres, pessoas especiais, sábios, grandes líderes. Tudo isso é uma forma de ambição. Então, se vê, como diz o livro, né? A ambição, eu vou continuar lendo aqui. No entanto, falando da ambição, ela é uma instrutora necessária. Seus resultados tornam-se pó e cinza na boca, como eu tinha dito. Como a morte e a desavença, ela mostra ao homem, por fim, que trabalhar para si mesmo é trabalhar para a desilusão. Porém, embora esta regra pareça tão simples e fácil, não passes rapidamente por ela, pois os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparecem com aspecto modificado no coração do discípulo. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não é tão fácil dizer, quando o mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. Então, essa é uma questão que eu acho assim crucial, né? Que a ambição ela tem diversas camadas, vamos dizer assim. Tem algumas que são muito óbvias, né? A ambição de ganhar num jogo de cartas, ganhar no futebol, ah, a ambição de ser o melhor da classe, mas existem ambições mais sutis. E como está dito, né, no Luz do Caminho, uma ambição possível é você ser o preferido do instrutor, o preferido do mestre,
querer, né, ser uma pessoa que tem uma atenção maior do seu instrutor, uma atenção maior das pessoas que são os seus superiores hierárquicos, até numa empresa. Então, é uma maneira mais sutil que a ambição se manifesta, e para que nós possamos superar essa ambição que é tão daninha para a nossa vida espiritual, é necessário muita honestidade e muita observação, porque aquilo que é óbvio pode ser superado com mais facilidade, mas como está dito em Luz no Caminho, né, ela aparece de uma forma mais sutil naquele que já está trilhando a senda. Daí a necessidade de nós termos muito cuidado, né? Olhar com muita honestidade e verificar: será que nós queremos chegar a algum lugar? Será que existe algum desejo oculto na minha mente quando eu estou buscando, né? Por exemplo, realizar algum trabalho teosófico? Qual é a real intenção por trás do desejo? Eu estou me candidatando a um cargo, por exemplo. Por que eu estou me candidatando para aquele cargo? Será que eu quero me mostrar capaz? Eu quero me comparar com os outros e ter a satisfação de vencer, de ser considerado mais competente, mais instruído? Então, essas sutilezas nós temos que ter em mente sempre, né? Sempre que nós nos comparamos com alguém, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos sendo ambiciosos e, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecerem essa ambição. É algo assim que exige muito cuidado, muita atenção, essa condição de você observar e verificar. Será que o meu trabalho, inclusive o trabalho teosófico, está voltado apenas para o bem comum ou existe alguma ambição oculta no que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo como fariseu que dá esmola só para ser bem visto, né? Que ora na porta do templo para que todos vejam que ele está orando? Esse tipo de perspicácia e de honestidade também é fundamental se nós queremos realmente chegar a uma condição de uma vida pacífica. O Krishnamurti coloca muito isso, né? Uma vida de paz e uma vida amorosa só existe quando não existe o eu. E é o eu sempre que está por trás da ambição. Vocês podem ter certeza, sempre que eu almejo conseguir alguma coisa exterior, é a ambição que está atuando. Mas, às vezes, a ambição é interna. Eu estou, às vezes, querendo, desejando, né, um, atingir uma condição superior, né, um estado de consciência mais elevado que os outros para poder me sentir mais preparado, né, mais iluminado, mais, né, mais realizado diante dos outros. Então, são muitos níveis que a ambição assume e nós temos que observar a todas elas, não só as formas mais grosseiras de ambição, mas especialmente as ambições que estão no nível da consciência, que não se refletem necessariamente em uma conquista exterior, mas numa conquista interior, de chegar a algum lugar, chegar à iluminação. Isso pode ser uma ambição, né? Eu quero me iluminar, mas para que você quer se iluminar? Né? Para poder se mostrar como um ser melhor? Então, tudo isso aí tem um grau de sutileza muito grande, né? Então, eu vou continuar lendo aqui. O artista puro que trabalha por amor à sua obra está, às vezes, mais firmemente colocado no caminho correto
do que o ocultista que imagina ter removido seu interesse de si mesmo, mas que, na realidade, só ampliou os limites da experiência e do desejo e transferiu seu interesse para coisas relativas a uma dimensão maior da vida. Então, é essa a questão, né? Você transfere o seu interesse, a sua busca, né? Aquele movimento de rajas para uma coisa mais nobre, né? Para uma coisa que parece até mais espiritual, mas que, no fundo, ainda é uma obra do eu. Onde houver o eu, a espiritualidade, o amor se afastam, né? O amor é algo que só existe quando existe uma total ausência de um eu, de um ego que busca conseguir alguma coisa, que quer se completar, que quer se realizar, que quer algum tipo de recompensa. A busca de recompensa, a busca de prazer, todos são movimentos do eu, assim como a ambição também, né? A ambição e a busca de prazer estão relacionados, com certeza. Então, nós temos que estar continuamente atentos. E isso não é fácil, porque quando essa força rajásica entra em ação, ela tem uma dinâmica própria e algo que faz parte da nossa natureza humana, da nossa natureza física e psíquica, né? Esse desejo de vir a ser, esse desejo de alcançar alguma coisa. É um impulso quase que vital. E nós temos que entender o seguinte: nós não podemos obstruir essa força de movimento, mas nós podemos mudar a forma como essa força de movimento atua dentro de nós. Nós podemos, aquilo que está bem claro no Bhagavad Gita, né? Que é a ação na inação, aquela ação que não busca resultados para o eu, que não busca reconhecimento, que não busca prazeres, deleites pessoais, mas é uma ação que é fruto daquela percepção de que a vida é movimento e nós não podemos nos abster do movimento. E é interessante que muitas pessoas, quando tentam meditar, ficam frustradas. A Radha Burnier comenta isso também, né? E por que elas ficam frustradas? Porque a vida delas é um constante buscar de todo tipo de sensação, de todo tipo de experiência, não é? E quando elas param durante algum momento, se agora eu vou meditar, o que acontece? A sua mente continua em busca de tudo aquilo que ela estava buscando enquanto estava no seu momento de atividade do dia a dia, né? No seu momento de, eh, de movimento externo. Ela não consegue dar aquela pausa que só é possível quando a mente se aquieta. É que nem um carro que está rodando a alta velocidade. Você não consegue pará-lo instantaneamente, né? Mesmo que você freie, leva um tempo até que ele consiga parar. Por quê? Porque essa força do movimento ela é muito poderosa e você não consegue estancá-la de uma hora para outra. Então, isso que nós temos que estar muito atentos, né? Que a meditação ela não pode ocorrer somente na hora que você senta. Se agora eu vou meditar, porque a mente não funciona assim. A mente ela está sempre, né, em movimento. Se você tem 1000 objetivos, né, 1000 desejos, querendo sempre conseguir poderes, cargos, dinheiro, todo tipo de conquistas, né? Como é que você vai conseguir parar a mente quando você senta para meditar? A mente continua, né? Continua buscando as coisas que são deleitosas, prazerosas e fugindo daquilo
que lhe trouxe medo, que lhe trouxe insatisfação, desprazer. Então, é aquele movimento incessante, né? Que é um movimento rajásico. Mas também nós não podemos nos contentar com o topor, que a força de Thanos é o contrário, é uma força que inibe a, a, o movimento, inibe até o movimento natural. Então, você vê uma pessoa que está naquela agitação contínua, né? Trabalha, trabalha, corre para lá, para cá, querendo uma coisa, querendo outra. Chega no final do dia, ela está exausta. Aí o que, que acontece? Ela entra no estado de topor. Ela senta na televisão, recosta lá no divã e não consegue nem fazer nada, só fica lá naquela condição de inércia, né? Mas é uma inércia não inteligente, é um topor mesmo. Ali não existe possibilidade nem de meditar, nem de ler, nem de refletir sobre nada, porque ela chegou àquela exaustão, aquele estado de incapacidade de fazer qualquer coisa produtiva. Então, na Índia, eles falam de uma terceira força, que é sátiva, né? Que é o equilíbrio. É aquela força, aquele ritmo, né? Que é natural. Você tem horas que você vai estar voltado para fora e horas que você vai estar voltado para dentro. A vida é assim, né? Você tem o dia, a noite, né? Você tem os momentos de tensão, os momentos de relaxamento. Sempre você tem uma alternância entre os opostos. E sátiva tem a ver com esse movimento, com esse ritmo, com essa dança equilibrada. Então, se nós queremos chegar a um estado meditativo, nós temos que equilibrar. A ideia não é chegar ao não movimento, que está totalmente fechado dentro de uma estrutura em que nada acontece. É uma outra dinâmica. É uma dinâmica em que o pensamento não está se movendo, mas existe um movimento de uma outra ordem. Existe um movimento que tem a ver com a nossa inteligência. O Krishnamurti fala muito isso, né? Somente quando o pensamento se aquieta, a inteligência pode se manifestar. Então, é um movimento de uma outra dimensão, que no estado de topor também não ocorre. Ocorre quando você está de bem com a vida, você está atento, você está inteiro, você está vitalizado, você está vivo e totalmente participante da dinâmica da vida. Coisa bonita essa, você está inteiro, né? Naquele momento, com todos os seus sentidos voltados para, vamos dizer assim, uma vida de serviço, uma vida em que você busca ser um canal de algo maior que você. Então, nós temos que observar toda vez que nós buscamos algo que é para nós e não algo que a vida está se movimentando naturalmente para realizar. São dois movimentos diferentes, o movimento egoísta e o movimento natural, espontâneo, aquele movimento que surge quando você está atento, quando você está aberto, quando você deixa que a inteligência superior opere através de você. Aí não existe ambição, não existe aquela vontade de chegar a lugar nenhum. Você está simplesmente aberto, simplesmente receptivo para dar o seu melhor. Então, é muito interessante, né? Você começar a observar a sua vida e verificar por que eu estou indo atrás de alguma coisa. Será que é um movimento que busca a recompensa, que busca a obtenção de um prazer? Eu estou fazendo isso para agradar alguém ou porque é algo que tem que ser feito, que faz parte do meu caminho, faz parte do meu Dharma? O Krishnamurti tem uma conversa com as crianças que ele faz numa escola que é muito interessante, né? E aí ele está comentando sobre essa questão da ambição
E ele comenta que o a única maneira, quer dizer, não sei se é a única maneira, mas a maneira talvez mais fácil que você tem de deixar de ser ambicioso é ser amoroso. Quando você tem amor, o amor é um estado de união, né? É um estado de doação. Então, se você ama aquilo que você faz, você não está fazendo por ambição. Olha que coisa bonita isso, né? E ele vai mais além. Ele diz o seguinte: você tem que descobrir aquilo que é a sua missão. Assim, por exemplo, para uma criança que está numa fase que tem que escolher a sua profissão. Qual é a profissão que vai te trazer realmente uma satisfação? Aquilo que você sente que é a sua vocação natural. Independente da pressão que a sociedade possa fazer, que os pais possam fazer, que a religião possa fazer, né? E são muitas as pressões, né? Você vê que muitas vezes as crianças ficam frustradas porque não conseguem escolher a profissão que gostariam. Os pais podem dizer: não, se você for artista, por exemplo, você não vai ganhar dinheiro. Se você for músico, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ser advogado, tem que ser engenheiro, tem que ser, né, uma profissão que dê dinheiro. Então, é, o Chris Augusto fala: se você está buscando uma profissão que dê dinheiro, você já está se preparando para uma frustração, porque essa não é a razão para você buscar a profissão que vai te trazer felicidade, que vai fazer com que você possa dar o melhor de você para o mundo. Então, são questões assim que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? E ele diz que os pais, os educadores, os professores têm que tomar muito cuidado para não tentar polarizar as crianças com a sua vontade, com aquilo que elas acham melhor. Porque cada criança é diferente, cada pessoa é diferente. Então, o papel do educador não é tentar induzir a criança a ir por um determinado caminho, é estimulá-la para que ela possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, observar com cuidado, olhar todos os aspectos, né, envolvidos na busca de, um, de uma profissão e entender o que o seu coração está buscando expressar, o que vai lhe trazer felicidade, o que você vai fazer com mais satisfação e, dessa maneira, você vai poder ser uma pessoa mais feliz. Esse é o papel do educador, de ajudar a criança, que às vezes está meio confusa, a aprender a olhar, aprender a observar melhor, aprender a estudar, a entender como funciona cada tipo de profissão, como que a vida se manifesta, né? Como é que todo esse jogo que existe na sociedade, buscando sempre resultados, mostrando, e o Krishnamurti é muito radical em relação a isso, né? Ele dá um exemplo assim, por exemplo, por que uma pessoa se transforma num militar? Essa é uma questão que ele coloca que, quer dizer, essa talvez seja até uma das profissões mais fáceis de você não escolher. As razões são muito óbvias até, né? Que por que uma pessoa se torna militar? Porque ela vai receber uma lavagem cerebral e vai trabalhar para defender a sua pátria, né? Mas podendo chegar até, em última instância, a matar outras pessoas, a agredir outros seres, porque pensam diferente, porque são de outro país, porque professam outras ideologias. Então, é uma preparação para a agressão, para a guerra. E é isso. Então, nesse caso, é muito claro que a ambição, nesse
nesse caso, é muito evidente. Se a pessoa se dispõe a abrir mão da, da sua consciência para apenas obedecer a ordens, como é que ela pode ser feliz apenas obedecendo ordens, mesmo que aquilo vá contra a sua consciência, que ela embruteça a sua consciência apenas para obedecer o que seus superiores estão ordenando fazer? Então, vocês veem a importância de uma orientação adequada na educação, de não buscar aquilo que parece o mais interessante do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do sucesso diante dos outros, porque vai dar mais dinheiro, vai dar mais prestígio, vai, vai dar mais poder, né? A busca de poder é uma coisa fabulosa na nossa sociedade. Então, nós temos que estar assim, muito atentos, né, para as nossas motivações ocultas e, e nunca ceder às pressões, mesmo que elas caminhem, né, elas nos levem a certas oportunidades que vão nos fazer, talvez, ganhar mais dinheiro ou ter uma, um reconhecimento público ou coisas do tipo. Então, é um grande desafio, né? É um grande desafio nós termos essa honestidade para olharmos para os nossos desejos, para os nossos propósitos e poder dizer, como está dito em Luz no Caminho, quando o mestre olhar para a nossa mente, para o nosso coração, ele vai perceber que ele está completamente limpo, completamente puro. Isso não é fácil, né? Você chegar a essa condição de que nós conseguimos abdicar, não através da repressão, mas através da compreensão profunda de todo o desejo pessoal. Você pode ter um anseio que é derivado de uma percepção, de, um, de uma abertura do seu coração para as necessidades do mundo, querendo servir, por exemplo, a humanidade. Isso é algo muito nobre, né? Mas sempre nós temos que estar atentos para verificar se não há nenhum objetivo oculto, se não há uma ambição por trás daquela vontade de servir, se a gente não está servindo para, de alguma forma, engrandecer ainda mais o nosso ego. Então, aqui eu gostaria de dar uma parada, porque esse tema, acho que é um tema muito rico e merece ser conversado, investigado em conjunto, porque é a nossa vida, né? Nós estamos, desde que nós nascemos, nós estamos buscando tanta coisa, e agora, quando nós lemos esses livros, né, do Krishnamurti, Luz do Caminho, e existe essa instrução clara, mata a ambição, isso parece assim, puxa vida, será que eu consigo viver sem ambição? Aí também isso vai junto com a pergunta: será possível a gente viver sem conflito? Será que é possível a gente viver sem guerras? Essa é a pergunta que nós deixamos no ar. Weaver, já temos algumas complementações, algumas questões no YouTube. Eu vou lhe apresentar a primeira. Aliás, não é nem um questionamento, é uma assertiva. Tá? Vamos lá. É do Anderson Pontes. Diz ele: indo no mais profundo desta parte mais intrínseca e inegável do ser humano, e que nós somos sujeitos a agentes modeladores e transformadores de nossa realidade. Ou seja, a nossa capacidade de ação, de intervenção, de modificação na realidade, enfim, na vida de cada um de nós. E ele segue
afirmando há diferentes tipos de ambições, quer boas, quer ruins. Ou seja, nós somos um conjunto, né, de ambições positivas, boas e ambições terríveis, destrutivas e assim por diante. É isso mesmo, Ida? Essa é uma questão delicada, né? Quer dizer, Muito. quem é que está julgando se a ambição é boa ou se ela é ruim e destrutiva, né? Você vê, o nosso pensamento, o nosso eu, ele é muito ardiloso. Ele está sempre pegando peças, né, em nós mesmos, né? Às vezes você diz que você está buscando alguma coisa com as melhores intenções, mas no fundo você busca a recompensa, né? É que nem aquele negócio da busca de poder que eu estava mencionando. Não, eu quero ser presidente da empresa. Aí você vai investigar, mas por que você quer ser presidente da empresa? Aí você vai dizer, não, porque eu posso fazer melhor do que os outros. Os outros não estão tão preparados como eu. Então, eu, na hora que eu assumir a presidência da empresa, eu vou conseguir melhorar a condição de todos os trabalhadores, né? Então, é o eu, né, querendo se mostrar, se achando melhor, se comparando com os outros. A gente vê isso muito na política, por exemplo, né? Você vê essa guerra que nós estamos vendo agora na campanha eleitoral, cada um se acha muito preparado, se acha melhor que os outros e está rebaixando sempre os outros e tentando se colocar como uma pessoa mais honesta, mais preparada, melhor, com melhores planos e assim por diante. Então, a diferença entre a boa ambição e a ambição nociva é perigosa. O que o livro diz é mata a ambição. Não fala mata as ambições ruins. Mata qualquer ambição. Isso é algo que não é fácil, porque sempre que você ambiciona alguma coisa, quem está ambicionando? É o eu, não é verdade? É o eu que quer chegar a algum lugar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é essa questão. Você acha que é lícito você ser ambicioso, porque a sua ambição vai conduzir o seu rebanho, vamos dizer assim, né? Os seus pares, a uma condição melhor. Né? É algo. Você vê os líderes religiosos, eles são extremamente ambiciosos, eles se acham melhores que os outros, mais preparados, mais espiritualizados, e eles acabam enveredando por um caminho muito perigoso, porque eles passam a depender da atenção, dessa condição de guru, de líder, né? E não podem viver sem isso. E geralmente quem busca o poder fica dependente do poder. Você vê quando vai chegando no final de um mandato de um político, ele tem muita dificuldade de abrir mão, parece que a vida vai ficar vazia sem aquele poder. Por quê? Porque ele se habituou em ser cortejado, em ser considerado uma pessoa especial. Todo mundo chega, aplaude o que ele faz, um monte de puxa-saco em volta. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? De separar a boa ambição da má ambição. Qualquer ambição é um movimento do eu. E nós temos que buscar, como diz o Luiz no Caminho, né? Mata a ambição, mas trabalhe como aqueles que são ambiciosos. Eu vou repetir, isso está escrito no livrinho, né, no Caminho. Mata a ambição, mas trabalha como aqueles que são ambiciosos. Senão pode parecer que você vai matar a ambição e vai ficar deitado numa rede sem fazer nada. Porque a ambição é que leva você a fazer alguma coisa, né? Mas, pelo contrário, você vai trabalhar como aqueles que são ambiciosos, só que você não está trabalhando para você. Você está trabalhando porque você não podia fazer diferente, porque a vida está te impelindo a fazer aquilo que tem que ser feito. Eduardo, ambição e ideal. Eu queria que você pudesse esclarecer um pouco mais para mim, porque a Anibesa fala muito sobre ideais, né?
Obviamente que ela fala dando um sentido nobre, né? Um sentido muito bom. Esclareça um pouquinho mais para mim, por favor. Você tocou num ponto que é sensível, porque o ideal ele tem muitas facetas, né? E ideal tem mesmo uma raiz de ideologia, né? Então, vem de ideia, né? Ideologia, ideia, ideal são coisas relacionadas. Então, o ideal, ele, para ser algo realmente nobre, no sentido que a Anibesa procurou trazer nos seus livros, não pode ser algo derivado de uma postura egoísta. Mesmo esse egoísmo mais sutil, né? De que você... Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho um regime político, econômico, que é melhor do que os outros. E eu vou te ensinar, eu vou te treinar para você poder entender, professar essa ideologia e com isso, nós vamos criar um mundo melhor. Mas tudo isso aí está no campo da mente e a pessoa que tem essa postura, vamos dizer assim, ideológica, ela acaba tentando induzir os outros a seguirem a sua vontade, as suas preferências, aquilo que ela entende como que é o melhor. E as ideologias, de acordo com Krishnamurti, estão destruindo o mundo. Eu tenho a minha ideologia, o outro tem a outra ideologia, um é capitalista, o outro é socialista, e existe aquele embate, né? Os dois achando que tem a verdade, que o seu sistema é melhor, por uma série de razões. Então, quando você fala em idealismo, nós temos que entender como algo que está fora do domínio da paixão terrena. Assim, é um ideal tão sutil, algo tão elevado, que não tem nada a ver com realizações mundanas. Então, a Radha Goni, ela fala assim, até a ambição de você se iluminar é um movimento do ego, né? Então, esse ideal, nós temos que olhar com muito cuidado, né? Por que você quer se tornar um iluminado? É uma coisa natural que está brotando dentro de você ou é uma vontade de ser superior, de ser melhor, de ser um grande mestre, um grande guru? Então, nós temos que olhar sempre com extremo cuidado. As palavras não são a coisa, o Krishnamurti sempre fala isso, né? Nós temos que olhar as palavras sempre com uma certa atenção. Então, eu acredito que o idealismo é algo muito nobre, mas se não for algo que nos leve a querer impor uma vontade, uma ideologia como sendo melhor do que outra. Eu posso ter, por exemplo, um ideal de serviço à humanidade, por exemplo, né? Esse é um ideal muito nobre e muito louvável, mas nós temos que ter cuidado que, quando nós vamos atrás desse ideal, que nós possamos caminhar sem interferência do eu. Nós estamos buscando realmente servir a humanidade desinteressadamente. Se existe algum interesse, é porque o eu se apossou daquele ideal e está usando esse ideal para se projetar. Daí o alerta que é dado em Luz no Caminho, né? Que às vezes a ambição ela ressurge de forma mais sutil em nobres desejos, vamos dizer assim, né? Nobres ambições. E às vezes essa ambição é considerada até natural, mas no caminho espiritual, qualquer ambição é um empecilho. Então, eu acho que o ideal é algo fundamental, né? Eu diria assim que o ideal é a abertura para aquilo que é mais nobre do ser humano. É você se abrir para o divino completamente
e se oferecer como um canal para o divino. Eu acho que esse é o sentido do verdadeiro ideal, né? É algo que está justamente no contraponto do egoísmo. Você não está querendo nada para você. Você quer apenas servir. Você quer apenas ser um veículo de algo maior. E aí você pode realmente ser um instrumento de grande transformação na humanidade. Silvana Almeida, diz ela, na nossa sociedade, a ambição é confundida com determinação. E quem não é ambicioso é visto como preguiçoso. Que elementos levar para quem tem esse pensamento? Ou seja, esse pensamento não ambicioso, mas que é interpretado de modo geral como alguém preguiçoso, alguém sem dinamismo, alguém sem objetivos. Que elementos levar para quem tem esse tipo de postura, esse tipo de pensamento? Isso é muito comum, por exemplo, a pessoa está fazendo uma seleção numa empresa, de uma vaga, né? Um emprego, e às vezes se busca uma pessoa ambiciosa, porque uma pessoa ambiciosa vai ter mais capacidade de buscar os objetivos da empresa. Essa é mais ou menos o raciocínio, né? Quem não é ambicioso vai ser meio devagar, vai se contentar com pouco. E a empresa ela quer também, né, resultados, a empresa quer faturar. Então, uma empresa onde os seus sócios são ambiciosos, às vezes ela procura uma pessoa que também seja ambiciosa, porque a ambição da empresa vai se refletir na ambição das pessoas e as duas coisas vão se somar. Mas isso é perigoso, porque se a pessoa é muito ambiciosa, ela não está querendo o bem da empresa, ela está querendo o bem pessoal. Às vezes, quando os dois se combinam, tudo bem, né? Pode haver uma convergência de interesses, mas daqui a pouco essa convergência de interesses pode não existir mais quando as condições ambientais mudarem. Então, essa questão de quem não é ambicioso é preguiçoso é uma falácia. Como eu estava dizendo, existe um movimento que pode ser muito mais intenso quando ele é livre, quando ele é não condicionado, quando ele é não dependente de busca de resultados. Que olha só, quando você age sempre buscando resultados, o que acontece? Se você não consegue atingir aquela meta, você fica frustrado. Às vezes fica até doente. Que você, por exemplo, você foi contratado para atingir determinada meta. Uma meta bem simples, eu tenho que vender R$ 10.000 daquele produto no mês. E aí as condições, né, do mercado e as oportunidades não permitiram que você chegasse naquela meta. Você vendeu metade do que estava previsto na meta. Aí você fica chateado, fica se achando que você não conseguiu atingir a expectativa que tinham de você, vem aquela frustração, enfim, né? A pessoa fica meio cabisbaixa, baixa autoestima. Então, vocês veem o perigo, né, da pessoa ter essa postura de sempre buscar aquilo que é fruto de uma ambição pessoal ou mesmo empresarial. Então, o que eu quero dizer em relação à sua pergunta é isso. Existe um tipo de ação, que é isso que o Bhagavad Gita fala, né? Que é uma ação que não está contaminada, é uma ação que não está dependente da obtenção de resultados. Por isso que ela não é egoísta, por isso que não é uma ação ambiciosa. E não é uma postura preguiçosa também. Porque, você vê, a ação ambiciosa e a preguiça são opostos. Mas existe uma via intermediária, que é uma ação de alguém que percebendo a necessidade daquela ação,
vai lá e faz. Eu gosto de dar um exemplo, que eu já dei outras vezes, mas acho que é bastante pertinente. Você está caminhando na praia, aí você vê uma pessoa se afogando. Você sabe nadar, você tem condições de ajudar aquela pessoa. Uma pessoa ambiciosa vai dizer: poxa, eu só vou gastar o meu tempo, a minha energia, se eu tiver algum resultado com esse salvamento. E aí olha para a pessoa, ela parece ser uma pessoa de posses, né? Então eu vou salvar porque ela vai querer, de alguma forma, me agradecer pelo fato de ter salvado, e aí eu vou receber uma recompensa. Então, ela vai lá, salva, não porque por amor, não por uma postura natural, né, de quem está olhando e percebendo as necessidades da vida. É o seu ego que fez com que ela mergulhasse lá e salvasse, ou seja, é uma ação interesseira. Existe uma outra possibilidade. Quer dizer, o oposto seria você não fazer nada. Ah, deixa o cara se afogar, pô. Não quero me esquentar, não quero me arriscar, não quero me cansar. Essa é a postura da inércia, né? Do preguiçoso, né? Ele poderia salvar, mas não vou fazer isso. Deixa o cara lá. O problema dele, nem conheço ele. Por que eu vou me meter nisso, me arriscar? Né? Essa é a postura do preguiçoso. Mas existe uma outra postura que é de uma pessoa consciente, uma pessoa amorosa. Ela percebe que existe alguém se afogando e que ela pode ajudar. Ela tem condições de ir lá e salvar aquela pessoa. Então, ela não pensa duas vezes, ela vai lá e salva, sem pensar em recompensa. Ela chegou lá e fez o que tinha que ser feito, o que a vida, naquele momento, fez com que ela ah, fizesse, né? Ou seja, é uma atuação não interesseira, espontânea e, ao mesmo tempo, amorosa. Né? Sem buscar recompensa, sem buscar nada, sem buscar que alguém chegue para ele, puxa, muito bem, você é o máximo, você salvou aquela pessoa, que legal. Né? Ele não está esperando nada, ele fez o que tinha que ser feito e acabou. E depois ele não está esperando elogio, não está esperando coisa nenhuma. Essa é a ação desinteressada que o Krishna instrui o Arjuna no Bhagavad Gita, né? Aquela ação na inação, uma ação natural, que no fundo dá muito mais satisfação, porque você fez o que tinha que ser feito. Você sente aquela alegria que não é uma satisfação efêmera, é aquela alegria de estar cumprindo com o seu Dharma, estar cumprindo com aquilo que a vida espera de você naquele momento. Eu queria terminar lembrando que o Krishnamurti comenta de que a solução para todos os problemas que você encontra na vida e a solução também para você deixar de ser uma pessoa autocentrada, egoísta, ambiciosa, é você olhar atentamente e deixar que o amor se manifeste. Né? Quanto mais você for um veículo do amor, mais você vai estar dando uma verdadeira contribuição para o mundo. Porque o amor é que une, o amor é a força da vida, é aquela força que transforma, que faz com que as pessoas superem as suas limitações, é a força de coesão e que mantém o mundo coeso, mantém a vida coesa. Então, é algo que nós temos que estar sempre muito atentos. E sempre que a gente tiver dúvidas sobre o que nós devemos fazer, é indagar. Nós estamos agindo por amor e que o amor seja a força maior na nossa vida, seja a força propulsora de toda a nossa ação, de todos os nossos pensamentos e da nossa vida.